Fala pessoal, tudo bom? Vou aproveitar o vídeo de hoje para falar de três pontos muito importantes sobre seguro residencial. Aqui em Brasília, nesses últimos meses, acho que no Rio de Janeiro também aconteceram alguns casos de incêndios em residências e apartamentos. Um tema muito importante para esse tipo de ocorrência é o seguro residencial, porque dentro do seguro residencial a gente tem que ter muita atenção para as coberturas contratadas e por valor de cada cobertura. Um exemplo. Caso aconteça um incêndio na sua residência, existe uma cobertura básica no seguro residencial que chama cobertura de incêndio. Essa cobertura ela vai garantir a reconstrução e a compra de tudo que foi danificado na sua casa. Então, por exemplo, você tem um apartamento, você tem que estimar quanto que custaria, por exemplo, quanto que custaria para você reformá-lo por completo, ou reconstruí-lo por completo e comprar as coisas dentro dele caso pegue fogo e tome conta de tudo e destrua tudo. Não é o valor de venda, e sim o valor de reconstrução e recompra desses bens. Só que uma outra cobertura muito importante no seguro residencial é a cobertura de RC familiar. Por quê? Quando acontece um incêndio num apartamento, por exemplo, e esse incêndio atinge algumas unidades próximas, como por exemplo o apartamento de cima, quem vai garantir a reconstrução, quem vai garantir a cobertura desse apartamento de cima, que você é responsável, o incêndio do seu apartamento é responsável, é a cobertura de RC familiar. Não é a cobertura de incêndio. A cobertura de incêndio ela garante para o seu imóvel, para o seu bem. Mas para o imóvel de um terceiro, a gente necessariamente precisa ter a cobertura, de RC familiar. Então a gente tem que ter muito cuidado para ver se essa cobertura está contratada e o valor que ela está contratada. Não vai adiantar de nada, por exemplo, ter essa cobertura contratada com valor de 10, 15, 20, 30 mil reais de RC familiar. Porque se pega fogo no seu apartamento, o prejuízo causado nas unidades próximas, com certeza vai ser muito mais do que esses 30 mil. Um outro ponto muito importante para o seguro residencial é com relação ao custo dele. Ele é um custo muito barato com relação à garantia que ele te dá em comparação com o seguro de automóvel. Então, um exemplo. Se você faz o seguro de um apartamento aqui de Brasília de 400 a 500 mil reais de incêndio, o custo desse seguro vai ficar próximo de 500 a 600 reais por ano. É um custo muito barato pela garantia que ele te dá. Você pensar, se a gente fizer a conta, a gente está tendo uma garantia, uma cobertura de 600 mil, de 500 mil e um custo de 500 ou 600 reais. É muito mais barato. Um seguro, por exemplo, de uma casa de 1 milhão, mais ou menos, de seguro contra incêndio, fica um custo próximo de R$ 1.000, 900 e poucos reais. Então, é um custo de um seguro muito barato com relação à garantia que ele te dá. Lógico, eu estou dando um exemplo só da cobertura de incêndio, mas dentro desse mesmo custo, a gente já consegue colocar uma cobertura de danos elétricos, uma cobertura de vazamento de tubulações, uma cobertura de roubo, uma cobertura de vidros, de mármore. Então, estou só dando um exemplo da cobertura de incêndio para a gente ter como parâmetro. Então, o primeiro deles é ter as coberturas contratadas e os valores corretos para cada cobertura. O segundo deles que eu falei é com relação ao valor do seguro, o custo do seguro, que é um custo muito mais baixo pela garantia que ele te dá, se você comparar com o seguro de automóvel. E o terceiro deles é que é o principal produto que a gente consegue converter em benefícios. Então, assim, se a gente precisar durante um ano de uma vez ou duas, um eletricista, um encanador, um chaveiro para a nossa casa, se a gente conseguir utilizar os benefícios que a seguradora já nos proporciona, o custo que a gente teve, ele vai se diluir, né, nesses benefícios que a gente conseguiu. Então, por exemplo, se você conseguir chamar 2, 3 vezes o encanador, uma vez o eletricista, o custo que você não vai ter custo com isso, mas o que você pagou pelo seguro, ele já vai estar garantido. Porque você não vai ter gasto com um profissional particular, eles cobram no mínimo 100 ou 150 reais qualquer visita desse tipo de profissional, sendo que você tem isso pela seguradora, tá bom? Vamos ter muita atenção, porque os incêndios, eles têm acontecido não só nos apartamentos antigos, nos imóveis antigos, a gente tem visto imóveis novos que devido ao aquecedor, ou devido ao chuveiro, ou devido ao ferro, enfim, qualquer outro tipo de motivo, tem acontecido incêndio. E o incêndio, logicamente, a gente ficou muito preocupado com a nossa saúde, com relação a fogo, a se queimar e tudo mais, mas é muito importante a gente ter atenção com relação a esse prejuízo financeiro, né? A gente se descapitalizar, porque a gente é responsável por tudo que acontece na nossa casa, inclusive, por exemplo, de um incêndio, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.